Não é moda antiga, é o fundamento eterno. Sabe, estamos começando o ano e sempre quando começa o ano vem aquele papo. O Iago já trouxe um spoiler um pouco da mensagem aí. Vem sempre o assunto sobre alvos, metas. E a pergunta que eu quero trazer para você: como que você quer estar no final de 2026? Você sabe exatamente como e aonde você quer estar no final desse ano? Então deixa eu aprofundar um pouco mais. E daqui 5 anos, você sabe exatamente aonde você quer estar daqui 5 anos? Espiritualmente, profissionalmente, de forma acadêmica, financeiramente, projetos pessoais. Você sabe aonde você quer estar daqui 5 anos? E daqui 10 anos, você sabe aonde você quer estar e como você vai estar? Você tem esse projeto? Você tem isso já anotado, desenhado? Quem tem? Levanta a mão. Ó, boa. Então vamos lá. Vem aqui à frente. Uma pessoa com menos de 18 que tem tudo isso já, é mente. Vamos lá, pode vir primeiro. Continua levantando a mão. Não, continua com a mão levantada. Vem abaixar agora com a senhora vergonha, não. Vai. Levanta a mão. Quem tem, sabe quem está no final do ano, daqui 5, 10 anos, levanta a mão. Menos de 18. Vem aqui à frente, por favor. Vamos lá. Eu vou chamar então, hein? Quem? Então traz, vem cá. Então vem cá. Pronto, dedaram você. Vem, mano. Ah! Eu vou até aí. Posso subir. Agora eu quero uma menina que tem mais de 18 anos, que tem todos os seus projetos aí. Amanda? Não. Vamos lá. Pode vir então, Bárbara. Pronto, já vi. Então vem as duas. Pronto, vem as duas. Já vi que as duas querem vir. Pronto. Agora um homem com mais de 20 anos. Não, vai ficar muito um casal, vai arrumar confusão, porque se ele falar que... Ó, boa, anjo! Vem as meninas, vamos aplaudir essa turma aí, ó. Fica aqui, Samuel, que aí fica homens de um lado, mulheres do outro. Isso. Ó, vou começar pelo nosso Eric Samuel aí. Cara, como você quer estar no final do ano? Eu quero já... Libera pra gente. Pera aí, ô Luiz. Deu dor de barriga, foi no banheiro. Vamos ver se vai liberar. Foi, pode ir. Final do ano eu quero já ter feito o Enem, ter começado um curso técnico, que eu vou começar o ano, começar esse curso. Boa. Qual curso? É curso de segurança do trabalho, que eu vou começar na minha escola. Começar bem melhor que eu terminar bem melhor do que eu terminei ano passado. Mas sim, com Jesus, e é isso. E o cabelo maior, menor, meu tamanho? Vou cortar o cabelo. Ah, não, mano. Tem muita foto bacana só numa conferência, velho. Samuelzão, agora... Que isso, anjo? Eu quero saber, final do ano e daqui 5 anos. Beleza. Final do ano, meus objetivos são... Eu quero tirar mais uma certificação, se Deus quiser, em nome de Jesus. Boa. Quero dar início para a minha pós-graduação. Ó. Eu quero crescer espiritualmente, ter umas metas. Em nome de Jesus vai dar certo. Eu quero participar da liderança do Rota. Eu quero ler a Bíblia completa 2 vezes, porque eu já estava lendo uma, e aí surgiu esse movimento, do Rota, então eu dei início no movimento e dei continuidade no meu. Então, se tudo der certo, vou completar 2 vezes esse ano. E para daqui 5 anos eu já quero concluir o meu mestrado também. Em nome de Jesus vai dar certo. Quero estar casado. 5 anos casado? Quero boa, estar boa. casado. Isso aí. E eu quero comprar também um automóvel e um apartamento. Ó, que isso aí. Tá quase igual o show do milhão, boa. Só faltou uma coisa. Daqui a pouco eu falo. Faltou uma coisa aí.
Senão vai fazer muita propaganda para você casar mais rápido ainda. Qual das duas? B e B. Quem é mais velha? Pouca diferença. Quem é mais velha? Então, começa. Bárbara, final do ano e você daqui 10 anos. Eu daqui 10 anos? Ué. A senhora Bárbara. Tá. Final do Viana. ano. Ó, final do ano quero estar estabilizada na minha carreira. Achar aí direcionar aí uma área aí para eu construir o que eu estou fazendo, enfim, então uma estabilizada. Quero estar organizada financeiramente, então tenho uma meta aí de valor para estar investido. Quero ter lido a Bíblia toda no propósito aqui do movimento. Quero também ter uma meta de livros para ler durante o ano, que eu quero ter lido também. Quero estar saudável, então tem uma meta aí de atividade física que o Iago falou. Quero investir, né, no final do ano, quero estar ok nos meus relacionamentos, então investir tanto no meu casamento quanto em amizades. Nesse ano é uma meta que eu tenho também. Tá. E eu também, até o final do ano, eu quero ter uma promoção. Boa, legal. Agora fala 3 coisas para daqui 10 anos. 3 coisas daqui 10 anos? Que você levantou a mão, nem tudo planejado. Tá, 3 coisas daqui 10 anos. 10 anos é muita coisa, né? Mas você que levantou a mão, não fui eu não. Não, eu levantei a mão da Bruna. Você que me puxou, eu não levantei minha mão. E agora? Daqui 10 anos, filhos. Aê, Filipão, ó. Não, mas 10 já nasceu os de 5 anos já, 10 anos vai ter. 10 anos tá no 5º filho, Quero ter a casa própria. E... o que mais, hein? Daqui 10 anos, quero estar avançado no ministério. Boa. Agora, para fechar, Bruna, 3 coisas no final do ano, uma coisa em 5 anos e uma coisa em 10 anos. Isso, hein? Ficou por último. 3 coisas para esse ano? Final do ano, né? Até final de 26. Eu quero me aprofundar ainda mais espiritualmente, assim, em sabedoria mesmo da palavra, profundidade mesmo. Ler a Bíblia mais uma vez esse ano. Pessoal, assim, ter realizado um sonho, que é pessoal. Foi os 3. Agora fala um daqui 5 e daqui 10 anos. Um daqui 5 tá estabilizada ainda mais na fotografia. E daqui 10? Isso. Uma? Acho que ter, assim, já começado a conclusão do meu chamado, daquilo que Deus me chamou para fazer. Que Ele já me entregou. Boa. Vamos aplaudir essa turma aí, ó. Gostei. Samuel, faltou liderar a célula, Samuel. Então, meninas, quando ele virar ali, vocês começam a olhar para ele. Por enquanto, não. É forma saudável de pressionar. Mas bom demais ouvir sobre alvos. Peraí, esqueci do principal, gente. Eu não como isso aqui mais não, ó. Na verdade eu como, mas eu evito, né? Vamos tentar. Opa. É que eu fiquei com... Isso. Olha lá, Eric. Nossa. Cadê o anjo? Nossa, foi bom demais. Que isso. Jogar futebol americano. Porque futebol de verdade não dá certo, é só torcer mesmo. Mas, gente, sabe o que é interessante? Muito bom que vocês falaram. E isso é importante demais, sobre você saber o que você quer, ter um plano, uma visão, ter um alvo, ter uma estratégia. Isso é muito importante, porque isso vai apontar para uma direção. Quem não tem rota não tem destino. Quem não tem um traçado, qualquer caminho serve. E algo que é muito interessante, que 3 jovens, eles desde a adolescência sabiam muito bem o que eles queriam ser. Antes de entrar no tema principal da mensagem, eu quero falar sobre histórias que me impressionam muito. A história do Ayrton, do Michael e do Cristiano. Com 13 anos, se você já é um pouco mais ligado ao esporte, já pegou. O Ayrton, ele já competia seriamente
kart. E ele tratava aquilo como uma profissão e não como um hobby. E ele dizia para o seu pai que ele não apenas corria para vencer, mas porque sentia que tinha um chamado e ser o melhor. E esse cara, esse jovem, para quem aí é a geração Z, não sei se conhece tão a fundo, Ayrton Senna se tornou um dos maiores corredores da história, fazendo grandes coisas com muito pouco. E aí tem o Michael, um menino de 11 a 17 anos, fez história. Com 7 anos ele começou a nadar e treinar, e aos 11, 12 começou a colocar metas. Ele tinha meta de treinar 7 horas por dia, todos os dias. E não foi o seu treinador, os seus pais. Ele falou, eu quero fazer história, eu quero fazer diferente. Então, eu vou treinar para ser o melhor. Ele tinha metas anotadas. O seu treinador Bob fala que quando ele ia no quarto do Michael, ele via todas as metas traçadas sobre a história dele. E ele tinha como uma principal meta, aos 11 anos, mudar o esporte da natação. Sabe o que aconteceu com esse rapaz? Aos 15 anos ele participou das Olimpíadas de Sydney. Michael Phelps, o maior fenômeno da natação até então. E aí a geração Z conhece muito bem agora, o Cristiano, obviamente, um menino de 12 anos que sai da Ilha da Madeira, vai para o esporte, não era o maior talento de todos, então o que ele fazia? Ele colocava pesos na caneleira para se tornar rápido, para se tornar um melhor chute. Então dos 12 aos 18 anos, ele sempre treinou com peso de 3 a 5 quilos na caneleira, para após o treino, ele colocava esses pesos para treinar, chorava, há relato dele e dos amigos que ele chorava quase todos os dias de saudade da família, porque dos 12 anos separou da família para ir atrás desse objetivo. E o time de base do esporte fala que desde os 15 anos, ele falava abertamente, eu vou me tornar o melhor jogador do mundo. E esse é Cristiano Ronaldo, robozão. Sabe o que eles tinham em comum? Desde a adolescência, eles sabiam o que eles queriam. Desde a adolescência, eles sabiam o que eles queriam, eles tinham visão, tinham disciplina e tinham um propósito de pagar o preço que fosse para poder alcançar o seu propósito de vida. E quando nós olhamos para ele, eu vejo que tudo isso que eles viveram é o que se torna old school. E sabe, talvez você ficou pensando, o que é old school? Quem aqui, quando viu o tema, falou assim, o que é esse trem de old school, gente? Quem ficou na dúvida aí? Pode falar, levantar a mão. Eu sei que já até mais gente está com vergonha de levantar a mão. Mas old school é um termo da velha guarda, é uma gíria de velha guarda, né? Se for literal, o que é antigo. Mas old school não é sobre ser ultrapassado, é sobre voltar ao que funciona. O que funcionou para Ayrton Senna, para o Cristiano Ronaldo, para o Michael Phelps era visão, disciplina e entrega. É voltar aos valores e raízes dos fundamentos que foram testados pelo tempo, que não perdeu o seu valor. Tem certas coisas que é o antigo que vai funcionar, é o que é atemporal que vai funcionar. E no reino de Deus, ele é old school. Old school é velha guarda, é raiz. Na área fitness tem os treinos old school, que são treinos raízes, com peso, com muita carga e pouca repetição, para virar monstro, né, Samuel? E no reino de Deus, ser old school é ser raiz, é estar sustentado na palavra de Deus, é voltar ao básico que sustenta o extraordinário, é honrar os princípios que podem parecer antigos, mas que têm resultados eternos. Ser old school é não negociar valores, mesmo vivendo em tempos imediatistas. Ser old school é entender que tudo tem um tempo e um processo. Não existe sucesso miojo. Não existe uma vida plena, instantânea. Tudo é artesanal e é feito ao longo do tempo, com constância, investimento, entrega. Então, old school é voltar às origens, é voltar à raiz, é voltar à palavra de Deus. Em Jeremias, capítulo 6:16, então na versão Almeida, só essa que é a versão Almeida, tá? Depois vai voltar para o NVI. Ponde-vos nos caminhos e veja e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho e andai por ele. Existe um único caminho que nos leva a viver algo extraordinário, e esse caminho é Jesus Cristo. E a sua palavra é a lâmpada para os nossos pés.
E se a palavra de Deus ela é totalmente old school, o maior exemplo de old school, que é um jovem que teve uma visão clara, que viveu uma disciplina e que se entregou por completo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E pautado nele, eu quero trazer 3 pontos para mim e para você vivermos um ano extraordinário. Eu quero trazer 3 pontos que eu e você temos que trazer para o nosso coração, de todo o coração, para que possamos viver um ano old school, um ano raiz e um ano que vai nos levar a viver coisas extraordinárias em Deus. E o primeiro é visão. Nós precisamos de ter uma visão muito clara do que Deus tem para nós. Você precisa de olhar no espelho e ver muito além só da sua aparência física. E ver o tanto que há de amor em você. Ao olhar no espelho, você tem que ficar constrangido de ver uma pessoa que é infinitamente amada por Deus. Alguém que tem uma identidade de filho. Alguém que deu um destino. Alguém que é um cooperador de Deus. Alguém que foi escolhido para fazer história. Esse é você. Você precisa de olhar no espelho e ver isso. Mas ao mesmo tempo que está vendo isso, não se acha o grande e a grandona, não. Veja que tudo isso é pela graça. É apesar de você. É mesmo sendo esse pecador e pecadora, o amor te alcançou e te transformou. E quando você compreende isso, é tomado por visão, você compreende, tem algo, um caminho que eu preciso de ir. Tem um destino pelo qual eu preciso de seguir. E assim foi com o Senhor Jesus. Em João capítulo 5, verso 19, Jesus, então ele fala, olha, ele começa a dar resposta para a turma, falando assim, em verdade lhes digo que o filho não pode fazer nada por si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz o que o filho também faz. Pois o pai faz e o filho também faz. Então aqui Jesus vai falar que ele começa a ter uma visão porque ele viu o que o pai estava fazendo. Nós vemos o que o nosso irmão mais velho fez, por isso temos um caminho a seguir, alguém a imitar que é Jesus. Lá em casa a gente tem a Letícia, a Ana e a Maria. E às vezes eu tenho que ficar brigando com a Ana porque ela está fazendo uma coisa que para ela não tem nada demais, mas a Maria quer sempre imitar a Ana. Às vezes a Ana está deitada, tem uma cadeira lá em casa, uma poltrona. Um dia desse a Ana estava, ela, não sei como que ela fez isso, ela estava sentada, ela virou, colocou as pernas debaixo do braço da cadeira, ficou as pernas penduradas aqui, e a cabeça depois do negócio, como se fosse aqui, ó, deitada aqui assim, ó, em cima disso aqui, cabeça para cá e aqui. A Maria foi fazer a mesma coisa. A Ana era maior que a poltrona. A Maria foi fazer, escorregou e caiu. Eu falei, Ana, mas eu não estou fazendo nada. Mas o que você faz, ela quer imitar. E esse padrão tem que ser o nosso com Jesus. Nós temos que olhar para Ele e falar, eu preciso de imitar a Cristo todos os dias. Eu preciso de seguir o protocolo de Cristo, eu preciso ter essa visão, porque é essa visão que Jesus tinha. Mas agora entra sobre você ver aonde você quer ir, que é o que está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 43. Jesus então fala, necessário é que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus, para isso eu fui enviado. Visão não é saber o que você vai fazer, mas é saber o porquê você existe. A visão não é o que você vai fazer. É até muito cruel falar sobre qual profissão, qual faculdade, com gente com 15, 16, 17, até os 20 anos ainda é desafiador. Você pode fazer uma graduação, depois mudar, ou ter mais de uma graduação, se descobrindo, isso não é nenhum grande problema. Por isso que visão está muito além do que você vai fazer. Porque a nossa vida é muito dinâmica. Visão está sobre por que você existe. Qual o seu propósito de vida? Quando Deus parou, Ele, Jesus, Espírito Santo na eternidade, eu vou criar agora o Tiago, eu vou criar agora o Luiz, eu vou criar o Daniel, eu vou criar o Bruno, eu vou criar o Marlon, eu vou criar agora a Catherine, eu vou criar agora a Cecília. Que eu tenho um propósito. Não foi só, não era fábrica, não era McDonald's, pão, carne, ketchup, não. A eternidade parou para criar você. E colocou um propósito de vida em você. Então a visão é saber o porquê você existe. E tem várias respostas
dentro da palavra de Deus. Você existe para glorificar a Deus, você existe para ser um discípulo de Jesus, você existe para viver o ID, você existe para poder ser uma manifestação do amor de Deus nessa terra, você existe para ser uma resposta de oração para as pessoas, você existe para que o reino de Deus possa expandir, você existe para que você existe através da cruz de Jesus, você existe para poder sim, a cada dia glorificar o Cordeiro Santo e Imaculado que morreu naquela cruz por mim e por você. Você existe para que todos possam ver que mesmo apesar do seu fracasso, do seu pecado, há um recomeço para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você existe para que Cristo possa ser glorificado, engrandecido e exaltado para todos sempre. Esse é o nosso principal propósito de vida. Você existe não por um acidente, não por uma questão somente biológica, mas você existe para a glória de Deus e para que a eternidade possa sempre ver Cristo reina, Cristo é o Senhor. Essa visão tem que estar muito clara. E aí vem o porquê, quando nós conseguimos compreender sobre o porquê nós existimos, nós conseguimos entender que não importa mais os anos frustrados. Porque às vezes nós temos anos frustrados por falta de esforço. Não somente por falta de esforço, mas por falta de direção. Porque ficava sem caminho, ficava sem saber qual direção caminhar. E planejar o seu ano começa respondendo: o que Deus quer construir em mim e através de mim esse ano? Seus alvos têm que começar respondendo essa pergunta. Os seus alvos têm que começar respondendo o que Deus quer construir na minha vida, em mim e através de mim. Então comece com a visão apontando para a sua identidade, para aquilo que Deus quer construir em você. Busque primeiro em Deus uma visão muito clara. E aí só a visão não adianta. Quantas pessoas têm uma visão muito clara, mas não conseguem sair do lugar porque lhes falta, ponto 2 da mensagem, disciplina. A disciplina, que talvez é algo, principalmente na juventude, que é vista com tanto, um olhar esquisito, mas disciplina é fazer no secreto o que sustenta no público. Não existe algo consistente sem disciplina. Não existe algo que vai sustentar você sobre os propósitos, os projetos de Deus na sua vida e seus alvos, sem disciplina. E Jesus é o nosso maior modelo. Em Marcos 1:35, de madrugada ainda escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Jesus tinha uma rotina espiritual. O Filho de Deus não vivia de emoção, mas vivia de disciplina. Em Lucas 5:16, ele, porém, retirava-se a lugares solitários e orava. Jesus mostra que ele ficou 40 dias em jejum. Jesus ele é muito claro sobre como ele tinha um compromisso muito claro com disciplina. E esse é o grande ponto que eu quero trazer para vocês. Vocês precisam, eu preciso, nós precisamos ser radicais com disciplina. Deixar de ser gelatina, molenga. Deixar de ficar, soneca. Tudo para depois, não. Se você ficar procrastinando tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai procrastinar de viver o extraordinário. Se você procrastinar a disciplina de hoje, você está procrastinando o extraordinário de amanhã. Disciplina não é lei. Disciplina é o amor organizado por propósito. O extraordinário não é um pico emocional, não é dopamina, mas é uma construção diária. O extraordinário ele vem com compromissos diários com o ordinário. Quando eu conheço e tenho uma consciência de que eu preciso todos os dias fazer, não o que eu estou com vontade de fazer, mas o que eu preciso fazer. Quem vive só fazendo o que está em vontade é criança. Mas se você é adolescente, jovem, um adulto, você precisa entender que a vida não é feita do que eu quero fazer, do que eu estou com vontade de fazer, mas do que eu preciso fazer. Disciplina é honrar a Deus com a constância, porque ela honra mais do que a intensidade. Disciplina é compreender que eu não posso negociar o inegociável. Vida com Deus, leitura e meditação na palavra, jejum, pregar o evangelho.
São coisas que eu não posso ficar negociando. Quando eu olho para Cristo, eu vejo que Ele não negociava isso. Então, Deus não entende o seu cansaço. Deus não entende a sua fome. Não entende. Fica de pé, quem já ficou 40 dias sem comer, fazendo jejum. Ainda não temos. Então, desculpa. Ele não entende, porque ele fez isso. E ele era homem como eu e você. Então, assim, sem desculpas. Como diz o Bruno, a desculpa sabe só para quem? Só para quem dá. Então, precisamos compreender isso. Por isso, quando no último rota eu falei do nosso voto, falei sobre o nosso compromisso de ler a palavra. Tem um plano anual lá. Vai ter dia que vai estar difícil, tem dia que você não vai conseguir, dobra no outro dia. Tenha um compromisso. Seja radical. Seja radical em orar, em conversar com Deus, gerar essa comunhão com o Espírito Santo. Seja radical em pregar o Evangelho, em se compromissar com a sua célula. Eu quero encorajar você a viver um ano de jejum. Se você não tem nenhum problema de saúde, nenhuma doença, nenhuma questão que você... Então está na hora de fazer jejum. Eu quero que todos os homens com 18 anos para cima fiquem de pé, por favor. Homens com 18 para cima. Deixa eu falar algo para vocês. Espera aí, uma coisa muito legal. Os que são legendários, primeiro, faz um aú. Só os legendários primeiro. Primeiro vocês, aí a régua mais acima ainda. Mas para todos, desculpa falar, mas biblicamente, não sou eu não, é Bíblia, tá? Você não conseguir fazer um jejum de 24 horas, tem muita coisa errada com você. Tudo bem, você não vai fazer do dia para a noite. Concordo que é algo progressivo, tá? Não estou querendo trazer isso. Então, começa fazendo 8 horas, porque 4 você já fica, né, filho de Deus? Então, começa 8, vai para 10, vai para 12, 16, 18, até chegar em 24 horas. Mas assim, não tem como. Desculpa falar. Você não está honrando sua masculinidade, não. Está parecendo até um time azul, mas vamos concentrar aqui. Você tem que honrar a Cristo. Você tem que ser homem de verdade. Porque Jesus, principalmente agora os legendários apertando mais ainda. O 01 legendário. O 01 ficou 40 dias. E não é porque ele era Deus, não. Porque a Bíblia fala que ele teve fome. A Bíblia fala que ele foi tentado a comer. O capitão chegou assim, vamos comer um pãozinho aqui agora. Passa manteiga ali, ó, derretendo. Não fala da manteiga derretendo, tá, gente? Senão vai falar aquele dia, mas o diabo ofereceu pão mesmo. E Jesus assim, nem só de pão viverá um homem. A Bíblia fala que no final do jejum ele teve fome. Com o tempo, você vai criando cultura e vai compreendendo sobre isso. Então, quando tem um jejum coletivo, eu vejo homens, e se for legendário, eu tenho vontade de tomar uma farda, gente. Só que eu não sou eu sou só mais um legendário, graças a Deus. Mas assim, que fala assim, eu não consigo fazer 12 horas. Eu nem estou falando de 24. Eu não consigo nem fazer jejum direito, porque eu vou ficando fraco. Vai ficando fraco porque você é fraco. Quando você tomar postura, você não vai ficar mais fraco. Desculpa falando isso, mas eu quero ver homens fortes esse ano. Eu quero ver uma geração de homens, realmente homens de verdade, conforme a palavra de Deus fala. Então, um dos nossos votos é jejuar semanalmente. E eu quero encorajar você até março. Estou te dando um prazo muito bom. Para a gente estar firme em jejum de 24 horas. Para gerar essa cultura. Depois que gerar a cultura, aí você pode tomar uma decisão de boa. Mas eu quero encorajar você a ter essa postura. Porque é uma postura muito old school. É raiz. Pode sentar aí. Desculpa aí, mas esposas com muito carinho encorajem eles, tá? E não fica com dó, não. A pior coisa é quando a esposa fica com dó e fala, desiste do jejum, desiste do jejum. Você está com a boca branca. Toma água. Esposa, tenha dó do seu filho. No que diz respeito a jejum, não tenha dó do seu marido. Se ele desmanhar, você coloca um salzinho na boca dele, um açúcar lá, vai voltar. Mas aí vai descobrir que tem um problema de saúde e vai tratar. Mas se ele não desmanhar, seja firme com ele, viu? Isso ajuda muito. Mas nós temos que ser compromissados, queridos.
Sabe, menos dopamina e mais rotina. Isso é muito importante. Seja compromissado com a leitura da palavra, seja compromissado com você. E eu comecei na área espiritual, mas eu quero falar, seja compromissado com seus alvos. Eu posso falar e pela graça de Deus, eu estou aí firme num propósito, estou na metade do caminho ainda, gente. Até difícil falar, mas eu estou na metade ainda sobre essa questão de saúde. Coloquei o alvo lá 250 vezes com atividade física esse ano, para ano que vem ser 300. Mas eu coloquei um alvo para mim. Coloquei algo que eu quero cumprir, que eu quero viver. E isso vai me ajudar a poder seguir, encontrar essa questão. Então é muito importante você ter uma visão, colocar alvo e ter disciplina com isso. Eu já perdi aí 22 quilos, mas quero perder ainda 18 quilos esse ano. Eu quero perder ainda, mais ou menos, eu não medi para ver quanto de percentual de gordura que eu perdi, mas eu quero terminar 26 com uns 12% de percentual de gordura, 12 a 15. Eu estava com 35. Um terço do lucro é gordura. Era, né? Graças a Deus, uma parte foi, mas eu quero perder isso. Como que eu vou fazer isso? Fechando a boca, atividade física. O sono estou ruim ainda, mas e o sono? E aí, gente, dá vontade demais de comer as coisas que eu ainda acho gostoso. Dá vontade demais. E misericórdia com o Natal e Ano Novo. Misericórdia com aquele pudim. Misericórdia com sobremesa, que é o meu ponto fraco. É difícil, os panetones, gente. Eu ganhei um panetone de pistache, cara, misericórdia. Aquilo é do cão. Eu quero comer aquele trem sozinho. Eu comi 2 fatias dele até hoje. Mas todo dia eu olho para aquele pote verde, eu quero comer ele inteiro. Mas eu tenho que ter disciplina. E aí, sobre os alvos, que é a visão e a disciplina, você tem que colocar um alvo. Então, por exemplo, eu quero, sendo muito vulnerável para vocês, quero emagrecer mais 18 quilos e depois ganhar em massa magra. Porque o meu projeto é gravando aí para ficar no YouTube e virar Lucas Stronda no final do ano. Virar monstro, vai entrar de lado na porta. Eu cheguei numa fala ainda, vou entrar de lado, filho. Quer ficar gigante aí. E aí, para isso, o meu alvo é muito grande. Se eu olho agora, eu falo assim, nunca. Misericórdia, eu estou gordo ainda. Mas aí, o que eu faço? Coloco pequenas metas que vão levar a uma grande meta. Então, o grande ponto para você ter a sua visão e sua disciplina é, qual que é a sua meta principal? Falei a minha de peso aqui. Pronto. Agora, se eu ficar olhando só para isso, eu vou desanimar. Então, eu coloquei pequenas metas. Eu coloquei emagrecer, um exemplo aqui, 2 quilos por mês, que é muito pouco. E quando eu alcanço aquilo, me estimula para o mês que vem eu perder 4. E para o outro mês, 6. E aquilo vai gerando fôlego. Então, eu quero ler mais de 12 livros. Mas eu quero começar a ler um livro no mês. Para quando eu ler esse livro, não, agora eu vou ler 2. Agora, e assim eu vou fazendo algo progressivo. Eu quero juntar dinheiro, então eu começo com um pequeno valor que eu sei que eu vou conseguir. Quando eu conseguir, eu vou aumentando. É engraçado, mas parece com a Dilma. Você coloca a meta, quando você alcança, você dobra. Mas assim, é importante você traçar um plano estratégico e ser disciplinado com ele. A visão é a disciplina. Você conseguiu enxergar, você teve a visão, você agora tem a disciplina e você está fracionando esse plano. Isso é muito importante. Como líder de célula, eu quero multiplicar a célula, mas eu não coloco já, vou multiplicar. Como que eu, como líder, eu começo? Não, agora nós vamos formar o núcleo, vamos dividir as tarefas, vamos caminhando, vamos trazer convidados, células abertas, cultivar, ajudar amigos, social, vamos chamar o povo, vamos desafiar, vamos jejuar para vir convidado, ver convidado, vamos integrar o convidado, vamos levar para o encontro, vamos batizar. Tem todo um plano, um trilho. Isso permite, no final, eu alcançar a minha meta, meu alvo. E assim tem que ser com a sua vida. Eu estou falando da área espiritual aqui, mas eu te falar, é muito importante você ter alvos profissionais. Você não pode ficar satisfeito em ser um profissional mediano. Medíocre. Medíocre é mediano, tá, gente? Não fica ofendido, não. Medíocre é estar na média. Você não pode ficar assim, eu estou na média. Eu chego no horário e vou embora no horário. Isso é muito pouco. Eu faço o que me pede. É muito pouco. O que você está trazendo de novo para a sua empresa? O que você está fazendo além dos seus pares? Qual o seu nível de entrega? Qual a sua dedicação extra-trabalho para se tornar um profissional melhor?
Se você não está estudando, não está procurando, você está andando para trás, você não está parado, você está regredindo. E nós precisamos trazer isso. Isso é disciplina. É ir além. E aí, por fim, visão. Está melhorando, gente, boa. Visão. Você precisa saber qual a rota, qual o caminho. Tem? Top. Agora a disciplina. Você não pode namorar a disciplina. Tem que ser casado com a disciplina. É todo dia. Porque o namoro, você vê um dia ou outro. Casado, todo dia você vê. Tem dia que você não quer. Tá ali, levou as meninas. Tem dia que você não quer ver o seu cônjuge. Porque te irrita. Tem dia que você não quer não, filho. Quem fala que não quer é porque está muito recém-casado, está mentindo. Tem dia que dá raiva. Tem dia que fala assim, hoje eu não quero ver essa pessoa não. Mas o que acontece? Você vê. E ainda sabe que você almoça junto, você come junto, você vai dormir junto. E se você for homem, você vai dormir e quando você fechar o olho, você vai ver aquela frase. Só acho engraçado que... E vai podcast pra frente. E se você tentar argumentar, você já perdeu, meu irmão. Deixa eu falar, 18 anos de casado. Não tente argumentar que você está errado já. 2 mais 2 é 3. Mas, quando você é casado, você não tem outra alternativa. Você está lá. Você tem que ser casado com a disciplina. No dia bom, no dia mal, você está o quê? Lá. Atividade física, oração, dedicação no trabalho, juntando dinheiro, tudo. Não é espaço para emoção, não. Menos dopamina e mais rotina. E aí, visão, disciplina para você poder agora sim entregar de forma integral pelo propósito. Integral pelo propósito. É uma entrega completa. Não é mediana. Às vezes eu vejo pessoas que elas têm visão, têm disciplina, mas não conseguem se entregar pelo propósito. Sabe por quê? Está medindo o preço. Lucas 9:51, Jesus resolutamente decidiu ir para Jerusalém. Sabe quando Jesus decide ir para Jerusalém, ele sabia que ele estava caminhando, sabe para onde? Para a cruz. Mas ele não desviou sua rota. Em João 4:34, ele passa tempo em Samaria, ele fala, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus foi fiel até o fim. E em Mateus 26:39, no Getsemane ele fala, mas não seja como eu quero, mas como você quer, Senhor. O propósito verdadeiro sempre vai cobrar um preço. E quem entende o destino não vai medir o valor, vai se entregar. Se você compreende sobre o que Deus chamou você, você não pode ficar medindo o preço. Você não pode pechinchar com Deus. Você não pode pechinchar com o seu destino. Você precisa se entregar por Ele. Entrega é quando o plano de Deus vale mais do que o meu conforto. Quem não se entrega totalmente nunca vive plenamente. Quero convidar a banda aqui acima. Viver o extraordinário não é ausência de dor, é sentido no sacrifício. A última coisa, indo para a conclusão, uma palavra que tem que ser chave para você. Se quiser anotar isso aí, o que eu preciso deixar para viver o que Deus planejou? O que você tem que deixar para trás para viver o que Deus planejou? Romanos 12:1, apresente seus corpos como sacrifício vivo. Não existe conquista sem sacrifício. Eu dei exemplos que são muito banais diante do que Deus tem para você. Do Ayrton Senna, do Cristiano Ronaldo, do Michael Phelps. Eles tiveram um sacrifício, mas vamos falar de uma forma muito mais profunda e verdadeira. Jesus sacrificou. Quando nós olhamos para esse livro, nós vemos que Jesus, Ele sacrificou. E Ele inspirou homens a viverem uma vida de sacrifício. Dos 12 apóstolos, tirando Judas aí, que perdeu na farofa, você pega os 11, todos os 11 foram mártires. Todos os 11
entenderam que só tinha uma vida a ser vivida. E ela tinha que ser para Cristo. Ela tinha que ser para glorificar a Cristo. Jesus viveu de forma única, viveu para mudar a eternidade, porque ele tinha visão clara, tinha disciplina constante e se entregou sem reservas. O extraordinário não nasce do improviso, nasce da visão clara, com disciplina diária e uma entrega total. Quero convidar você a ficar de pé.